Então, eu me chamo Eucária, se quiser repetir comigo. Eucária, bem estranho, né? Araucária, né? Meio assim. Eu sou do Piauí, gente. Eu não sei se vocês lembram de mim, né? Mas eu estava aqui ano passado, então já me sinto em casa, né? Vim de um lugar bem quente. Tive o privilégio de falar um pouco aqui no ano passado do lugar que eu vim, né? E com muita alegria estou aqui de novo. E hoje à noite, né, me deram essa honra de estar trazendo a palavra, né? É uma responsabilidade, eu encaro isso como uma responsabilidade, né? E muita gratidão e felicidade também, que eu sou desafiada, né? Escutar a voz de Deus, saber o que Ele quer compartilhar comigo primeiramente, com vocês, né? Então, gasta tempo, busca o coração dele, né? E que a palavra de hoje penetre no mais profundo do nosso coração, que não venha ficar somente aqui, mas que desça. Amém? E que gere frutos e que gere transformação nas nossas vidas. Eu estou muito feliz por aquilo que a gente tem provado desde, né? Sempre que estou vendo aqui, é aquilo, a gente está realmente vendo o Senhor, saindo mesmo da frieza, ou, né, do nosso comodismo e buscando adorar Ele em espírito e em verdade. Então, estou muito feliz por aquilo que Deus tem gerado nessa igreja, né, no corpo dele aqui, de Cristo, né? E é isso. Hoje à noite nós vamos falar um pouquinho, né, sobre gratidão. Gratidão. Muito obrigada. A gratidão, o que eu entendo, né, e o que Deus tem compartilhado comigo, é que a gratidão é uma das maiores armas que a gente pode ter contra o inimigo. A gratidão. Sermos gratos. E vamos ler um trechinho aqui da passagem de 2 Crônicas, capítulo 20. Pode abrir aí. 2 Crônicas, capítulo 20. Que vai falar sobre Josafá. Vamos aprender um pouquinho com ele, né? Vou começar a ler, gente. A história é longa, né? Vou começar. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então, informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon, Tamar, isso é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reinado de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsastes os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado, e nela construíram um santuário, em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja peste, seja fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvistes e nos salvarás. Mas agora, aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsando da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus,
não irás tu julgá-los? Por não termos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de, enfim, vamos pular para o 15, é uns nomezinhos assim bem bonitinho. Ele disse, Jaziel disse, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim diz o Senhor, não tenha medo, nem fique desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra ele, eis que virão pela subida de Zezi, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenha medo, nem desanimem. Saiam para a frente, enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se em rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas desceram dos coatitas e dos, esses nomes bonitos aí mesmo, coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecó. Quando estava saindo, Josafá lhes disse, escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenha fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade. Indo à frente do exército, cantaram, deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Gente, essa passagem falou bem forte ao meu coração, né? Eles estavam sendo ameaçados, esse povo, né? E tinha um grande exército para atacar eles. Josafá reconheceu, Deus, se depender de nós, como diz na minha terra, estamos lascados. Né? Não vai dar certo, a gente vai perder. E ele reconheceu a grandeza de Deus, ele foi consultar o Senhor. E qual a estratégia que Deus dá para eles? Me louvem. Me louvem. Deem graças a mim, porque eu sou bom. Né? E uma das coisas que Deus falou muito forte no meu coração é que mesmo em meio às dificuldades, né? Esse povo estava passando por um tempo difícil, né? Mas eles entoaram louvor ao Senhor. Eles escolheram adorar, porque essa foi a direção, o norte que Deus deu para eles. Né? Muitas das vezes a gente está passando por provas, tempos difíceis, né? E a gente quer resolver tudo na força do nosso braço, né? Naquilo que a gente acha. Ai, eu acho melhor fazer isso, eu acho melhor fazer aquilo, né? E a gente gasta tempo com aquilo que Deus não nos mandou fazer. A gente gasta força, energia, né? Toda a nossa disposição e acabamos atrapalhando muitas coisas, porque a gente não buscou ouvir o Senhor. E eu vejo esse temor no coração de Josafá, perante essa guerra que eles iriam travar, de ouvir Deus, e a direção que ele deu foi a mais simples de todas. Só me deem graças, louvem, me louvem. E mais na frente fala, né, que começou a confusão. Eles começaram a adorar e o povo que iria atacá-lo, eles mesmos começaram a se atacar. Deus fez uma coisa assim, que eles ficaram, quando eles terminaram de louvar e adorar, quando eles levantaram a cabeça, o povo lá tudo morto, aquele exército gigantesco, todo mundo destruído. Né? Foi Deus que fez. E mais à frente, no finalzinho desse capítulo, né, fala que o temor de Deus veio sobre todas as nações. Todos reconheceram quem é esse Deus que esse povo seguia. Né? Então, é a obediência, gente. E
O que podemos aprender com tudo isso, né? Consultar a direção de Deus, estar com seus olhos em Deus. Josafá buscou olhar para ele, não para o problema, né? Para aquela multidão de pessoas que viriam, né, atingi-los. Ele buscou olhar para ele, olhar para ele. Eu escolho Deus. Eu reconheço quão pequeno eu sou diante de tantos problemas, mas eu reconheço que é no Senhor que eu vou encontrar, né, a solução, a força. E escolher adorá-lo, escolher render graças, escolher louvar, né, ao Senhor. E a estratégia para a gente, né, se a gente estivesse lá no lugar dele, seria a coisa mais louca de se ouvir, né? Com certeza eu estaria puxando meus cachinhos, né, desesperada, e agora, né? Mas eles escolheram louvar ao Senhor. E uma coisa que, como eu falei no início, a gratidão faz com que eu veja. E o contrário da gratidão, o que muitas vezes a gente faz no nosso dia a dia, fiquei pensando, né? Será que todo tempo eu sou grata a Deus? Sou grata por aquilo que Ele está fazendo, pelos problemas, né? Pelas dificuldades que vêm. Será que eu sou grata? O contrário da gratidão é o quê? A ingratidão, né? E o que significa ingratidão, né? Dei uma pesquisada, é uma coisa bem fácil de se entender. A ingratidão é a ação de quem é ingrato. Falta de gratidão, que é o oposto, né? De reconhecimento. E o que eu percebo com a ingratidão? Quando eu me torno ingrato, o que acontece comigo? Eu me torno cega, é o contrário. A gratidão me faz ver, me faz me ver o propósito, me faz ver além daquilo que eu estou passando, né? E a ingratidão me torna cego, me torna indisposto, me torna murmurador, né? E uma das passagens que também me veio muito à memória quando Deus falou comigo em relação a isso é o povo de Israel, né? Quando passou lá pelo deserto. Será que esse povo vivia agradecendo a Deus? Acho que não, né? O que eles mais fizeram foi murmurar. Ai, Deus, ai que era bom, aí isso me traz para cá, passo pelos problemas. Ai, Deus, a minha vida passada era melhor. Essa vida de crente, né? É difícil demais, né? E às vezes a gente se pega sendo como esse povo, né, de Israel, né? Com saudade do passado, com saudade daquilo que não me trazia vida de verdade, né? E às vezes a gente precisa realmente converter o nosso coração a Deus. Somos eu trouxe primeiramente para mim essa passagem, né? Muitos infantis, por tudo eu estou de mimimi, estou de reclamação, né? De reclamação pela comida que não saiu como eu queria, né? De reclamação porque quero roupas novas, de reclamação porque tá fazendo muito sol, tá muito quente, se bem que eu não reclamo, porque eu sinto falta disso, né? Minha terra é quente. Então estou louvando a Deus por esse calor daqui. Né? Os cearenses ali. E a gente cai nesse pecado. E Filipenses, né, nos confronta em relação a isso. Filipenses 2, né, o capítulo 2, o versículo do 14 ao 15 fala: fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrompida, no qual resplandeceis como luzeiros do mundo. E aí, gente? Essa palavra me confronta, né? Será que aquilo que Deus tem me pedido para fazer, eu estou fazendo de bom agrado, no amor, né? Na gratidão? Ou será que eu tenho, né, sendo aquela criança mimada que você leva no supermercado e aí nada está satisfeito, né? O pai dá o melhor chocolate. Não, mas eu quero aquele biscoito. Não, mas eu quero... Né? E começa a chorar, espernear e o menino... Meu Deus, eu já disse que no dia que eu for ter um filho, se ele fizer isso,
eu dou as costas. Vai ficar aí, não te conheço, não. E às vezes a gente se torna essas crianças assim, que se esperneia por tudo, sabe? Tudo tá ruim, tudo não presta, a vida do outro, né? A gente se preocupa com o outro, né? E esquece de fazer a nossa parte. Uma das coisas que a gente mais fala na vida em comunidade, para quem não sabe, eu moro aqui na Jocum, né? Uma das coisas que a gente mais fala é, tipo assim, a gente vê um problema, uma situação, né? E a gente quer reclamar, né? A murmuração. Será que eu estou me levantando como resposta para aquilo? Né? Você tem a visão do problema, mas não quer ter a missão de mudar aquilo? Então, a gente acaba pecando e entrando em contradição, né? Somos murmuradores, ou não, né, gente? Tem muita gente com coração grato também. Mas o que Deus me confrontou foi em relação a isso. A nos tornarmos gratos por tudo que Ele tem feito. Em 1 Tessalonicenses fala isso, né? Que 1 Tessalonicenses 5:18. O que é que Deus tem nos pedido? O que é que Deus nos pede todos os dias? Todos os dias, Ele nos pede o seguinte. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo 18, né? Deem graças em todas as circunstâncias. Fala comigo todas, gente. É todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias. Deem graça por todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. É em todas. Não é só no bem bom, naquilo que está me massageando o ego, aquilo que está me dando aquela alegria, né? Não, é em todas. É nas provas principalmente, gente. Porque o que Deus mais faz comigo é me esticar quando eu estou passando pelos dias difíceis. Tu cresce, Eucária. Tu cresce. Né? E eu sou provada nisso. Nós somos provados diariamente. Em reconhecer quem é que está, às vezes, passando, a gente passa pelas dificuldades. Mas quem que está comigo? Ele disse que ia me deixar passar sozinha? Não, mas eu estou com você, Eucária, todos os dias. Eu estou com você, pastora, todos os dias. É naqueles dias que dói mesmo passar, sabe? É aqueles dias que a gente parece que não vai ter fim o dia. De tantos problemas, tanta correria, tanta coisa ruim acontecendo, o mundo, né, que a gente tem vivido hoje, com tantas dificuldades. Mas o que ele me orienta a fazer? É exercer a gratidão. Não é passar por aquilo, né, murmurando, reclamando, esperneando, sendo mimados. Mas é sermos gratos, maduros, filhos que reconhecem o propósito do Pai, filhos que sabem por que está passando por aquilo. O que eu posso aprender com isso, Deus? O que eu posso aprender com essa dificuldade que eu estou passando? É buscar ouvir Ele. Josafá estava naquela situação de guerra, vindo, né, de um... E aí, Deus, vou buscar a orientação dele. Deus, o que o Senhor quer me ensinar quando eu passo pelo aperto financeiro? O que o Senhor quer me ensinar quando nem tudo está bom como eu queria que estivesse? E é com esse coração inclinado para Ele que você consegue passar por aquilo, como a gente até hoje meditou em 1 João. Não é peso, não é pesado. Dói, a gente chora, né? A gente chora. Mas aquela convicção, eu não estou sozinha. Ele disse que nunca iria me deixar. E uma das características, né, do murmurador, os murmuradores podem ter tudo. Você pode ter tudo. Nós podemos ter tudo. Mas se meu coração não for grato, parece que eu nunca tenho nada. É aquele coração que nunca está satisfeito. É insatisfação todo o tempo. E eu vejo o quanto isso faz mal, isso torna as pessoas amargas, isso torna... Não é bom a gente estar perto de pessoas que toda hora estão reclamando. É bom? Não, não é bom.
Será que eu estou sendo assim com as pessoas, no meu convívio? Né? Será que da minha boca tem jorrado essa água amarga, né? da ingratidão, da falta de consideração por tudo de bom que Deus faz? Eu gosto muito de Salmos, muito. Quando eu leio essa parte de Salmos, me dá um negócio tão bom no meu coração. Salmos 40, o versículo 5, que fala o seguinte: Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. São por demais numerosos aquilo que faz de maravilhoso na nossa vida. São por demais numerosos. Eu queria relatar tudo que eu vivo dentro de uma missão. Depois que eu disse, Deus, eu abro mão da minha vida, bora com o Senhor. E eu queria relatar tudo que eu tenho vivido de experiência com Ele. Cara, é dia difícil, gente, tem dia de luta. Ah, tem. Mas aquilo que eu provo de maravilhoso com Ele, se eu pudesse relatar, não consigo. Né? Eu não consigo. Eu acredito que todo mundo aqui, né? Não só quem está dentro de uma base missionária, mas você na sua vida diariamente, sabe? Você pode provar essas maravilhas. É a cura, né? O milagre que você pediu, é o emprego, sabe? É passar pela luta, mas ter aquela paz que excede todo entendimento, né? Então, é maravilhoso, gente. É incontáveis. É muitas, desde quando você foi gerado, ou desde bem anterior onde você vinha, o que aconteceu de maravilhoso. Então, é muito, é muito. Então, às vezes, a gente perde tempo com essa maldita murmuração. Isso é uma maldição que eu não quero carregar nos meus dias. Eu não quero deixar de reconhecer quem é dono dos meus dias. Quem é dono da minha história. Quem é dono daquilo que Ele quer gerar de propósito no meu coração, um propósito maior, um propósito eterno. E eu quero despertar. Eu não sei quem. Eu disse, Deus, se essa mensagem é para uma pessoa, é só para mim, amém. Mas se você assim, tem essa dificuldade, né, de ser grato, de entoar essa canção de adoração ao Senhor, de reconhecer a grandeza dEle, que o seu coração e o meu coração seja transformado. Como eu falei, eu não quero que a palavra de hoje fique aqui, né? No conhecimento que eu posso passar para os outros. Exortar o outro. Olha, no culto de domingo, né? Você começa a ver uma pessoa murmurando, reclamando. Olha, no culto de domingo, falar de murmuração, isso é pecado. Deus não gosta. Não, não é isso. É eu mudar primeiramente a mim. Né? Começar em mim, aquilo que a gente fala muito na nossa ETED, a começar em mim para ir para os outros. Isso jorra naturalmente, gente. Se você tem vida daquilo que você deseja tanto, né, de ser uma pessoa grata, isso vai jorrar para as pessoas. Isso vai ter mais efeito. Era o que Jesus fez quando Ele veio. Ele tinha autoridade para falar daquilo. De todas as coisas que Ele pronunciava do Pai. E as pessoas notavam, nossa, Ele é diferente, né? Ele não é igual àqueles outros, não. Eu vejo algo diferente em Jesus. E somos esses filhos dEle. Somos filhos do Deus Altíssimo. Somos irmãos dEle. Será que as pessoas estão notando algo diferente em você? Será que as pessoas que estão perto se sentem assim, nossa, essa pessoa só reclama, né? Gente, eu tenho um testemunho, né? Não é um bom testemunho, é um testemunho. A minha primeira viagem que eu fiz, assim, longe do meu estado, foi para Minas Gerais. Tem uma mineira ali. E quando eu cheguei lá, Jesus amado, a pessoa imatura, aquela criancinha do supermercado, era eu. Com Deus. Tudo eu reclamava. Eu fui fazer um curso numa base lá, né? E passei 4 meses. Ai, que minha base, a antiga base, era melhor.
Ai, que o clima daqui é ruim. Ai, que não sei o quê. Ai, que aqui eu não tenho amigo. Ai, que a minha família está longe. Ai, né, né. Meu Deus, mas eu era tão chata. Misericórdia. E uma amiga minha me exortou. Amiga é para essas coisas, viu? Para corrigir também a gente. Esse é o verdadeiro amor. E a minha amiga falou assim: nossa, cara, tu reclama demais. Minha irmã. Minha irmã na minha terra significa, gente, minha irmã, tá? Só traduzindo. E aí ela disse assim: nossa, tu reclama demais, tu perde muito tempo com isso. Por que você não aproveita esse lugar? A primeira vez que você está vindo em Contagem, Belo Horizonte, Minas. Por que você não aproveita esse momento, sabe? Deus está te dando uma coisa diferente. Olha de uma forma diferente. E, gente, eu era cega, sabe? Era esse tempo. A cegueira em 2013. Cega. Não via nada de bom, só reclamava. Quando ela me falou isso, gente, me doeu tanto. Meu Deus, é isso mesmo? É isso mesmo, meu caro. Você reclama demais. Está deixando de aproveitar esse tempo aqui. E aí, quando me tornei, né, a gratidão, comecei a ver aquilo que era maravilhoso. Gente, eu aproveitava cada dia assim de uma forma única. Ai, meu Deus do céu, eu tenho que aproveitar minha folga, eu vou conhecer tal lugar, eu vou me aproximar das pessoas. Eu queria que as pessoas se aproximassem de mim, né? Se achava, né? E em vez de eu ir até o outro, né? Em vez de eu começar a construir um relacionamento com a pessoa, né? De gastar tempo e tal. Não, eu queria só ser a procurada, né? Procurar ninguém eu não queria. E ficava ainda reclamando dos outros. Misericórdia. E quando Deus, né, abriu meus olhos, eu consegui ver, foi os melhores dias assim. Eu fiquei com muita raiva de mim mesma. Poxa, por que eu não aproveitei mais? E eu orei depois, Deus, eu queria muito retornar lá em Minas, na base que eu fiquei, né, os relacionamentos e tal. E eu tive a oportunidade de voltar lá e fiz diferente, né? E foi muito bom. Então, o que eu creio que Deus quer gerar no nosso coração essa noite, esse despertar de sermos gratos por todas as coisas. Não é somente aquilo que é bom, assim, aos meus olhos. Porque as lutas parecem não ser boas, mas ele diz que todas as coisas cooperam para o meu bem. Então, é bom. Isso gera, como eu falei, o crescimento, o amadurecimento, a gratidão. O que a gratidão pode gerar em mim e em você, né? A gratidão pode gerar o quê? Eu consigo ver o propósito maior das coisas. Eu não gasto os meus dias, né, o meu tempo com murmurações, com reclamações. Isso desgasta muito, gente. Como eu falei, não só você, mas quem escuta também, quem está por perto nos relacionamentos. Então, a gratidão vai te livrar de muitas coisas, vai te tornar uma pessoa mais prazerosa de estar caminhando junto, né? De ver o lado bom das coisas, né? De ser aquele que vai gerar fé no coração das pessoas. O que esse povo gerou, esse povo lá de Josafá, o que eles passaram, né? Como eles lidaram com o problema, né? Com a guerra. Eles escolheram adorar a Deus. Eles escolheram ter fé em Deus. Eles escolheram olhar para Deus. Eles não escolheram olhar para o problema, para as dificuldades, mas eles escolheram voltar os seus olhos para o Senhor. E nisso, qual era o testemunho desse povo? Como eu falei, vou voltar lá nesse capítulo de 2 Crônicas, que encerra assim, né, o versículo 29. Do 20, né, o capítulo 20, como estava, o versículo 29. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reinado de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus, lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Qual foi
aquilo vivo que ele deixou não só naqueles que lutaram junto ali, mas para todas as nações. Veio o temor de Deus, o reconhecimento. Nossa, eles têm um Deus diferente, né? Eles têm um Deus que vai por eles. Eles eram pouquinhos. Ele não tinha tanta arma, né? Mas Deus fez acontecer. E essa obediência deles de adorar e louvar ao Senhor fez com que muitos temessem esse Deus. Então, como você está lidando com os seus problemas, com as suas dificuldades, com suas lutas, com as tempestades, com as tribulações? Como que você tem lidado? É reclamando todo dia? É sendo essa pessoa mimadinha? Que, mas como hoje até um amigo meu falou lá no compartilhado, uma meditação. Ele falou, porque eu reivindicava Deus. Deus, mas eu sou teu filho. Por que eu estou passando por isso? Né? É uma reivindicação assim que a gente merecia a morte, né? A gente merecia. Mas ele vem com salvação e graça. E às vezes a gente quer ser cheio de mimimi. Então, como você tem lidado com os problemas, com as dificuldades, com as lutas, isso vai refletir na vida do teu próximo. Né? Você tem sido essa pessoa grata em todo tempo, eu estou dando graças. Eu vou louvar ao Senhor. Eu quero, né, me descabelar, puxar meus cachinhos. Mas eu vou escolher louvá-lo, eu vou escolher fazer diferente, eu vou entoar uma canção de gratidão, eu vou render o meu coração, eu vou olhar para Ele, eu vou me focar nele, não nos problemas. E, em resumo assim, do que eu falei essa noite, a gratidão, o que ela nos gera? Vida, né, a alegria, o crescimento, conseguimos ver o propósito, gera a alegria também no coração de Deus, não é só no nosso, mas Ele também se alegra. E Deus é reconhecido através das nossas vidas. E a ingratidão? Qual o peso que isso traz? Né? É uma dureza, isso revela o quanto os nossos corações são duros, endurecidos. Né? E aquela amargura vem e nos rouba a paz. Você passa pelas dificuldades, né? Mas é aquela coisa, é o terror, né? Chato pra caramba. E isso rouba a paz, né? A ingratidão, paralisa o meu crescimento, a minha evolução. E a morte do propósito, você não vai aprender nada. Pelo contrário. Morre a sua esperança, morre aquela sensibilidade de ouvir Deus, aquela sensibilidade de saber que Ele está aqui pertinho. Isso se vai, isso se escorre pelos dedos, sabe? Se passa. E de verdade, gente, eu não quero que nenhum de nós que estamos aqui ouvindo isso, venhamos cair nisso, em pecar, na murmuração. Mas que Deus gere em nós esse coração grato, esse coração que rende graça a Ele por todas as coisas. Todas as coisas. Não o que eu escolho, não aquilo que me satisfaz, mas é por todas as coisas. E eu espero que vocês escolham, né? Porque até a gratidão, como eu estava falando com a minha amiga Daiane, a gratidão é a escolha. Eu vou escolher. O povo de Josafá escolheu louvar ao Senhor. Escolheu obedecer. É uma direção meio doida, né? Mas eles escolheram louvar. E eu acho que eu estou no tempo. Pode ir. Amém. Amém, gente.